안녕하십니까? Olá, pessoal. 우리가 하나님 말씀을 피아노같이 이야기할 수 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. É tão gratificante a gente poder falar sobre a palavra de Deus, 사람이든지 간에 independente de quem seja. 하나님 말씀이 이런 마음 안에 들어 이런 마음을 지배하게 되면 Se a palavra de Deus entrar no seu coração e conduzir sua vida, 사람으로 변합니다. então você vai se transformar numa pessoa como Jesus. 잘나고 뛰어나서 Mas se você é uma pessoa boa, 정말 뭐든 할 수 있다는 사람들의 마음에는 no coração das pessoas que pensam que podem fazer tudo, Deus não pode fazer trabalho nenhum. 이 성경 그런 부분을 우리에게 정확하게 이야기하고 있는데 E a Bíblia nos fala claramente sobre isso. 열왕기하 4장 1절부터 읽겠습니다. Hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Por favor, abram em 2 Reis, capítulo 4. 1절부터 7절까지 E eu vou ler do versículo 1 ao 7. chapter 4, verses 1 through 7. 열왕기하 4장에 나오는 한 여자의 이야기인데 A história de uma mulher. 이것을 통해서 우리는 하나님을 향한 우리를 향한 하나님의 마음을 읽을 수가 있습니다. E através disso nós podemos ler o coração de Deus para conosco. Vamos ler. 선지자 생도의 아내 중 Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house save a pot of oil. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Shut the door upon Põe a parte a que estiver cheia. out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. And shut the door upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. She said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more, and the oil stayed. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. And told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. 거기까지 Nós lemos até o versículo 7. 우리도 놀라운 사실들을 가르치고 있는데 A Bíblia está nos falando sobre coisas incríveis. 요한복음에서 보면 Quando a gente vê o livro de João na Bíblia, no capítulo 6, 예수님께서 산에 올라가셨습니다. Jesus subiu num monte. 근데 예수님께서 무슨 이야기를 하셨냐면 Mas Jesus falou o quê? 5절에 Versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? 5. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, When shall we buy bread that these may eat? 수많은 무리가 한 5천 명에 된 사람이 오고 있는데 Tinham inúmeras pessoas, quase 5.000 pessoas, e Jesus perguntou para Filipe: 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 할까? Onde compraremos pães para lhes dar a comer? 빌립이 예수님 그렇게 하신 이유는 Mas o motivo de Jesus ter falado isso para Filipe é porque ele queria testar Filipe para saber o coração dele. E Filipe falou o quê? 사람이 조금씩 받게 할지라도 200데나리온 떡이 부족하다. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. 옆에 안드레가 있습니다.
Mas ao lado dele tinha o André, 베드로의 형제지요. irmão de Simão Pedro. 여기 한 아이가 있어. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Here, which have 5 barley loaves and 2 small fishes. 그러나 그것이 Mas isto que é para tanta gente So many. 아주 재밌는 이야기. é uma história muito interessante. 필립에게 말씀하시기를 Jesus falou para Filipe. 어디서 떡을 사 이 사람 먹게 하겠냐 했을 때 Quando ele perguntou para Filipe onde vamos achar comida para alimentar todos eles. 말하냐면 Mas o que Filipe falou? 각 사람의 조금씩밖에 할지라도 200데나리온 떡이 부족하니 Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. 계산은 정확했는지 모르지만 Eu não sei se o cálculo dele estava exato, mas 나 안드레가 Filipe, André eram as mesmas pessoas que viviam na Galileia. Lived in Galilee. 비슷한 시기에 예수님을 만났어요. E na mesma época eles encontraram Jesus. 같이 지나면서 E ficando junto com Jesus, 빌립은 뭐라고 말했냐? o importante é que Filipe falou o quê? 각 사람의 조금씩밖에 할지라도 200 Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. One of them may take a little. 우리 이 말씀을 여기 기록되는 거 자세히 읽어보면 Quando a gente vê cuidadosamente essa palavra que está escrito aqui, 나오는 그 말 속에는 dentro dessa palavra de Filipe, Philip, 어디에도 하나님이나 예수님이나 은혜를 바라거나 믿는 마음이 없어요. não tem nenhum lugar em que ele dependia, acreditava em Deus e Jesus. 인간의 생각 그대로. Ele somente tinha o pensamento do homem. 안드레 이야기 한번 들어봅시다. E vamos escutar o que André falou. 그들은 뭐라고 말하냐? E o que André falou? say here. 여기 한 아이가 있어. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 A peixinhos. lad here with hatch 5 barley loaves and 2 small fishes. 그러나 Mas isto que é para tanta gente? But what are they among so many? 여러분 이 많은 사람의 Dentre tantas pessoas, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 한 아이의 도시락입니다. É a comida de um menino. 많은 사람은 누구를 가르쳐? 무리들을 가르쳐. Essa tantas pessoas quer dizer quem? Está falando sobre a multidão. 명이 모였는데 Só entre os homens tem 5.000 homens 물고기 2마리를 가지고 com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 말도 안 되는 이야기. Não faz nem sentido falar que dá para alimentar 5.000 homens. 내가 이 말을 하는 이유는 뭐냐면 Mas o motivo de André falar isso 그동안에 예수님을 만났습니다. é porque nesse tempo André encontrou Jesus e ficava junto com Jesus. 예수님께서 능력을 하는 걸 E ele viu muitos trabalhos poderosos de Jesus. 작은 그 보리떡 5개 물고기 2마리지만 Então, embora fosse somente 5 pães de cevada e 2 peixinhos, 도시락에 불과하지만 embora fosse somente a marmita de uma criança, 하시지 않습니까? mas Jesus, o Senhor está aqui. 일하시면 Se o Senhor trabalhar, 사람에게 충분히 식사가 될 수 있을 것 아니겠습니까? então o Senhor vai poder trabalhar para alimentar todas essas pessoas. 이야기를 빌립이 들었어요. Quando Filipe escutou essas palavras de André, o que será que ele pensou? 님은 제자들을 선택 무식한 사람. Ai, o nosso mestre escolhendo seus discípulos, ele escolheu umas pessoas ignorantes. Ai, quão bom seria se ele soubesse calcular como eu. São 5.000 pessoas. 200 denários não bastariam. 그이 많은 사람 말도 안 돼. Com isso, ele quer alimentar todas essas pessoas, não faz sentido. Como ele pode pensar dessa maneira? Não faz sentido. 안드레하고 빌립의 이야기가 정확하게 나타나요. Então, aqui aparece claramente a palavra de Filipe e André. 모르셨습니까? Porque Jesus perguntou para Filipe, 따라다니면서도 mesmo Filipe andando junto com o Senhor, porque ele era o bom, ele era o certo, 받아들인 것이
Ele não aceitava nada de Jesus. Ele podia falar sobre o seu cálculo, mas ele não podia falar sobre o que Jesus desejava. Embora, por outro lado, André também fosse um discípulo de Jesus, ele viu muitas obras de Jesus. Ele viu Jesus transformando água em vinho. Ele viu o enfermo há 38 anos andando através de Jesus. E vendo muitas obras de como Jesus trabalhou, dentro do coração de Filipe, ele somente tinha o seu próprio pensamento. Mas André não somente seguia Jesus. Ele experimentou o poder de Jesus, a obra de Jesus. E se Jesus trabalhar, ele tinha fé de que se Jesus trabalhar, vai poder alimentar esses 5.000 com os 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então Jesus sabia que Filipe não tinha fé. Por isso, o que Jesus perguntou para Filipe? Onde encontraremos pão para alimentar esses homens? Mas nas palavras de Filipe não tinha nenhuma palavra de Deus ou de Jesus. Ele viu muitos trabalhos de Jesus, mas no coração dele não tinha fé de acreditar em Jesus Cristo. Ele somente tinha o seu próprio cálculo. Mas André era diferente. Se Jesus trabalhar, a gente pode alimentar 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E, por isso, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso dará para tanta gente? Por isso, Jesus tem que trabalhar. Que o Senhor possa alimentar esses 5.000. No livro de João, ilustrou claramente a diferença dos dois. Hoje em dia, entre as pessoas que têm vida espiritual, tem muitas pessoas que confiam em si mesmas pensando que são boas. Mas as pessoas que confiam em si mesmas, é difícil delas aceitarem a palavra de Jesus. Mas as pessoas que verdadeiramente creem em Jesus, Jesus pode cuidar desse problema. Jesus pode ajudar. Jesus pode trabalhar. Uma vez eu estava em casa e eu recebi um telefonema. Alô? Oi, pastor, aqui é Cheongju. Faz bastante tempo, pastor, que o irmão Kim Chung-an está internado no hospital com câncer. E como a doença está ficando pior, o médico falou que seria difícil ele passar 2 dias. E naquele tempo, um pastor nosso estava em Cheongju e eu liguei para ele. Eu gostaria que você fosse visitar o irmão no hospital. E ele visitou e eu perguntei como é que ele tá. Ele falou, ele não vai viver. Não tem jeito. Eu acho que ele logo vai falecer. E o dia seguinte era domingo. E depois que acabou o culto de domingo de manhã, eu tinha que naquele dia à noite fazer o culto em Gwangju. E para ir para Gwangju, eu tenho que passar por Cheongju. Então, eu queria visitá-lo no hospital. Então, eu acho que 1 hora seria suficiente para visitar o hospital. E eu fui com meu filho e com a minha esposa. E eu falei para minha esposa, querida, vamos partir 1 hora antes. Vamos lá e visitar o irmão Kim Chung-an no hospital.
E eu dirigi meu carro para ir para a universidade, para o hospital. E quando eu abri a porta do hospital, onde no quarto ele que estava, a morte já estava espalhada naquele quarto do hospital. 병 침대에 누워 있는데 인기척이 Aquele irmão estava deitado e não tinha mais sinal de vida. E a esposa do irmão já estava sentada, triste, esperando o marido morrer. Ela olhou para mim e depois voltou a olhar para baixo de novo. E a mãe do irmão somente estava na frente do leito chorando. Embora o filho ainda não tivesse morrido, tanto a mãe quanto a esposa, no coração delas, ele já tinha morrido. 죽음의 막 어두운 분위기가 내 마음에도 막 뻔스레 도는 걸 E eu senti que aquele clima de morte também estava entrando no meu coração. Mas logo eu pensei, não, se hoje nesse lugar não fosse eu, mas Jesus estivesse aqui, o que será que aconteceria? Eu pensei, mas pessoal, sabe o que é incrível? 내가 거기에 투입돼가지고 내가 생각하면 어려운데 Quando eu me adiciono ali e me coloco naquele lugar, mas se Jesus estivesse ali, Jesus não é a gente. 틀림없이 예수님께서 여기 오셔서 Com certeza, no meu coração, se Jesus estivesse aqui, ele pregaria a palavra, ele faria a sua obra. 하지 않아도 반드시 살리고 가시고 Com certeza, ele não ignoraria aquele irmão e iria ressuscitá-lo. Mas naquele tempo eu tive que coração? Esse Jesus também está aí dentro de mim, está dentro do irmão. Então Jesus vai poder trabalhar. 마음이 내 마음 Eu tive esse coração. 그래서 내가 이제 지금 이 형제 마음하고 예수 마음을 연결시키는 E assim eu comecei a conectar o coração dele com o de Jesus. Eu gritei, ô irmão Kim Chung-an, 좀 떠봐 abre os olhos, 좀 쳐다봐 olha para mim. 소리를 Eu gritei. Sim, pastor. Eu falei, 어이 김영재 irmão Kim, escuta o que eu vou te falar. 의사는 자네가 2, 3일 넘기기 O médico falou que vai ser difícil você passar 2 ou 3 dias. 어려운 달이 됐는데 E você já está fazendo tratamento de câncer já por alguns meses e não está tendo nenhum efeito. E ele falou que em 2 ou 3 dias você com certeza vai morrer. 이제 내가 오늘 얘기 들어가 무슨 생각이 Mas, irmão, quando eu entrei aqui, sabe o que eu pensei? 이 자리에도 예수님이 계시는데 Com certeza, Jesus também está presente aqui. 자리에도 예수님이 계시는데 Jesus está em mim e Jesus está em você. 일하신다면 Se esse Jesus trabalhar, 자네 암으로 죽어가는 게 아무 문제가 아닌데 então mesmo que você morra de câncer, isso não é problema. 또 살리셔 Jesus ressuscitou até o Lázaro morto. E o irmão disse, sim. Ó, escuta mais um pouco que eu vou te falar. 전기는 A eletricidade flui pelo fio elétrico. 전선만 연결되면 Só da eletricidade, só do fio elétrico estiver conectado, mesmo que sendo uma casa suja, limpa, uma casa feia, bonita, não importa. Quando a eletricidade entra, funciona a máquina de lavar, geladeira, você pode acender a luz, você pode fazer café, desde que tenha fio elétrico. 전선을 통해서 흘러 A eletricidade flui pelo fio elétrico, 예수님은 mas Jesus flui pelo nosso coração. Olha, escuta bem o que eu estou falando. 자네 마음이 Se o seu coração 하나가
se tornar um com o coração de Jesus. Assim como o fio elétrico, quando está conectado, a eletricidade flui. Se o seu coração se tornar um com o de Jesus, então Jesus vai começar a trabalhar em você. Então esse câncer não é nada. Eu falei para ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando o fio elétrico está conectado, ele pode não trabalhar. Mas uma vez que você conecta o fio elétrico, mesmo coisa suja, casa limpa, casa boa, casa feia, não importa. A eletricidade diz, eu vou trabalhar. É só você conectar o fio elétrico para eu entrar na sua casa. Então eu vou para a sua casa, vou acender a luz, vou ligar a máquina de lavar. Eu posso fazer tudo. Sabe o que Jesus falou? Se eu e você tivermos um coração, se o seu coração se tornar um, então eu vou entrar em você. E assim eu posso resolver todos os seus problemas. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, pastor. Então eu vou ensinar como você pode unir o seu coração com o de Jesus. Escuta bem o que eu estou falando. Quando Jesus estava nesse mundo, tinham muitos enfermos diante de Jesus. Mas Jesus nunca ignorou nenhum doente que ele tenha visto. Ele curou a enferma há 38 anos. Ele curou também o cego, curou o leproso. Também salvou a mulher com hemorragia. Jesus nunca fingiu que não viu o enfermo. Ele sempre curou. Nos 4 livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu vi cuidadosamente como Jesus tratou os enfermos. Jesus nunca achou que era perturbador. Jesus, ele nunca falou que estava ocupado, ele sempre os curou. Entendeu? Entendeu? Jesus, vendo o enfermo, ele nunca ignorou e nunca os desprezou. Irmão Kim, escuta bem o que eu estou falando. Jesus Cristo, ontem, hoje e para sempre é igual. Então, Jesus também está aqui no quarto desse hospital. E ele quer salvar você também que está com câncer. Então, se Jesus quiser trabalhar em você, quando o seu coração e o de Jesus se tornam um, assim como o fio elétrico se conecta e a eletricidade flui, se o seu coração se tornar um com o de Jesus, então Jesus começa a trabalhar em você. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Então, eu vou explicar para você como você e Jesus podem ter um coração. Então, o que Jesus fez? Ele ressuscitou o morto Lázaro, curou o cego, curou o leproso, e também ressuscitou a filha de Jairo, também da viúva de Naim. Jesus, tanto antigamente quanto hoje, ele sempre é igual.
Jesus, ele vê um enfermo, mas ele nunca os ignora. 우리 보고 이런 말씀하신 적이 있어요. Jesus, uma vez na Bíblia, falou assim pra gente. 그 짐승이 짐을 지고 넘어져 있거든. Quando você vê um animal caído, 하지 마라. não finge que você não viu. 짐을 부리우고 짐승을 이렇게 줘. Você tira a sua carga e o levanta. 번째 하시는 분이 아니라 Jesus, ele não ignora quando ele vê isso. 자네를 보고 못 번째 하실 리가 없어. Então não tem motivo para Jesus te ver e te ignorar. 자네 그 아무렇지한 병을 고치시길 원하죠. Jesus deseja te curar da sua doença. 마음하고 예수님의 한 마음이 되면은 Mas se você tiver um coração como o de Jesus, 예수님이 자네 속에 일어나 desde então Jesus pode começar a trabalhar em você. 하나가 되면 Assim como a eletricidade, quando está conectado no fio elétrico, ele passa. Assim a máquina de lavar funciona, a geladeira funciona, ele pode fazer trabalhar. The fridge, it does all the work. 자 이제 내가 자네께 하는 이야기는 Então, o que eu quero falar para você 예수님 마음과 하나가 되면 é que se o seu coração se tornar um com o de Jesus, 자네 속에 역사하면 se o coração de Jesus trabalhar em você, essa enfermidade não é nada. 말 이해가 가. Você entende o que eu estou te falando? 마음이 어떠냐면 Qual é o coração de Jesus? 성경 마태 마가 누가 요한에 Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João. 한 번도 못 번째 하지 않냐. Jesus nunca fingiu que não viu o enfermo. Ele ajudou e deu sua graça. 그 예수님 어제는 영원을 통일하시고 Então, se esse Jesus é o mesmo de ontem e hoje, 내에 누워 주워하고 있는 자네를 봤을 quando ele vê você que está morrendo na cama, 예수님 자네를 살리고 고치시길 원하시는 Jesus vai querer te curar e vai querer te reviver. 일을 하실 수 없는 것은 Mas o motivo de Jesus não poder trabalhar agora 예수님 마음이 다르기 é porque o seu coração é diferente do de Jesus. 만일에 자네 마음은 예수님 마음이 하나가 되면 Se o seu coração se tornar um com o de Jesus, 흘러 então o coração vai fluir. E se o coração fluir, o poder de Jesus também vai fluir. 자네 안에 들어가 E se o poder de Jesus entrar em você, você morrer de câncer, isso não é problema. Tá entendendo? 지금 무슨 마음을 가지냐면 Mas qual é o coração que você tem agora? 살리셨네. Ah, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ah, Jesus salvou a viúva, o filho da viúva de Naim. Ah, Jesus está curando muitas doenças. Então, ele também vai curar a minha doença. Ah, Jesus também vai me curar. Ah, Jesus vai me curar. 이 낫겠구나. Ah, Jesus, ele vai curar a minha doença. Se tiver esse coração, esse coração se torna um com o de Jesus. Você morrer de câncer, isso não é nenhum problema. Você está entendendo? Você acredita? 자네 고칠 걸 확실히 믿어져. Você acredita que Jesus pode te curar? Você acha que você vai ser curado? Eu falei para ele. E ele me respondeu: sim, pastor. Tá, eu vou orar por você. Aí eu coloquei a minha mão sobre a sua cabeça. Senhor meu Deus, o irmão Kim Chung-an, que o Senhor possa ressuscitá-lo, dê uma nova força, faça com que ele vença essa doença. Eu orei por ele. E depois eu me levantei. Ó, Chung-an, levanta! Eu tenho que ir para Gwangju. Eu tô ocupado, eu não tenho mais tempo. Levanta, tá? Tô indo. E fui embora. E depois de uma semana, eu recebi um telefonema no café da manhã. Alô? 목사님 저 김충환 Pastor, eu sou o irmão Kim Chung-an. Conforme a palavra do médico, ele já devia estar morto. Porque ele era uma pessoa que só ia viver por 2 dias. Mas ele tinha força na voz. Pastor, eu sou o Kim Chung-an. Ah, como é que você tá? Ah, como você tá? Pastor, eu fiz um exame ontem
Em nenhum lugar do meu corpo, eles disseram que não tem doença. Não tem nenhuma célula cancerígena. Hoje de manhã eu vou receber alta, por isso que eu tô te ligando, pastor. Aleluia! Eu glorifico ao Senhor. Agora viva pelo Senhor. E foi assim que terminou. E no próximo domingo, o irmão Kim Chung-an veio para nossa igreja. Antes de eu pregar a palavra, eu falei, irmão Kim Chung-an, vem aqui para frente. Ele veio para frente e eu pedi para ele testemunhar. Esse irmão veio e falou como na semana passada, ele por vários meses fez o tratamento e ele não estava melhorando, estava quase morrendo. E o médico falou que ele só viveria mais 2 ou 3 dias. Mas ele disse, eu criei naquela palavra. Na Bíblia, Jesus nunca ignorou nenhum enfermo. E se esse Jesus trabalhar hoje, ele também vai curar a minha doença. Jesus está aqui agora. Mesmo que eu não possa vê-lo, mesmo que eu não possa tocá-lo, ele está vivo, ele vai me curar. Tudo que eu fiz foi curar, foi crer. E ele ficou melhor. Os médicos se assustaram. Em nome de Jesus, eu experimentei muitas obras de Jesus assim. Mesmo que eu fale isso pela noite inteira, mesmo que eu fale por dias, eu não vou poder falar sobre tudo. Eu vi Jesus trabalhando vivo e trabalhando em nós. Eu joguei com o Kim Chung-an e ele na minha igreja, ele deu seu testemunho e os membros da nossa igreja viram como Deus está vivo e trabalhando. Se o nosso coração fluir com o de Jesus, se o nosso coração se tornar um com o de Jesus, nós podemos ver Jesus trabalhando vividamente dentro de nós. E eu fiquei tão grato. Eu, através de Jesus, experimentei várias graças. Em 1965 eu fui para o exército. E um dia, naquele tempo, eu dormi. Então, a primeira coisa no exército, eles despem toda a nossa roupa. E eles dão todas as roupas para a gente vestir lá. E como naquele tempo era inverno, então eu tinha uma jaqueta, eu tinha luva, eu tinha todas as coisas que eu precisava. E naquele tempo eles me deram muitas coisas. E lá tinha um armário que eu guardava tudo. E no armário mais alto eu coloquei a luva, o capacete e o cinto. E eu coloquei tudo isso e fui dormir. E de manhã, quando eu acordei, alguém roubou a minha luva. Naquele tempo, eles batiam assim severamente nas pessoas. E se me perguntassem, cadê sua luva? Eu estava com tanto medo que isso acontecesse, mas eu não tinha escolha. Ah, isso é o exército. Eu também. É só hoje à noite eu roubar. No exército eles não chamam roubo. Por mais que você roube, porque está dentro da base, dentro da defesa nacional, então eles falam que você só está trocando de lugar. Então à noite, quando eu voltei do banheiro, se eu somente trocasse de lugar, né, então eu planejei fazer isso no meu coração. Só que depois eu orei, e eu roubar começou a me incomodar o coração. Então eu senti que coração. Se você for pego roubando a luva,
Então, porque é um exército, o que acontece? Então, se outra pessoa roubar, é só uma brincadeira. Mas todo mundo na minha base sabia que eu acreditava em Jesus. Se eu for pego roubando, então eu não poderia mais trabalhar pregando o evangelho na base. Ai, você é ladrão e você crê em Jesus? É o que todo mundo diria. E naquele tempo eu me assustei, porque eu fiquei mais feliz no exército, porque quando eu pregava o evangelho, e a minha base era uma grande base de treinamento, e não tinha um capelão. Então eu estava no exército e eu agia como um capelão. Eu juntava todos os soldados novos e prestava culto, pregava o evangelho. E o momento mais feliz é quando eu pregava o evangelho e alguém recebia o perdão do pecado. Então, se eu for pego roubando a luva, então parecia que eu não ia poder mais pregar o evangelho no exército. Então, minha vida no exército seria muito miserável e triste. E eu orei diante de Deus. Deus, eu não consigo roubar a luva. Por favor, me dá um par de luvas. Por favor, Deus, me dê um par de luvas. Eu não tenho caminho, mas o Senhor pode fazer. Naquele dia, era o dia do treinamento de lançamento de granada. Quando a gente lança a granada, a gente tem que segurar com a mão. E a gente tem que tirar o pin de segurança. Mas mesmo assim, não estoura. A gente faz 1, 2, 3. E aí depois a gente se agacha. E a gente fica segurando. E quando a gente tira a granada da mão, saindo aquela parte, o suporte, então ele detona. E aí o detonador ele pega fogo. E dali até a pólvora demora 3 segundos. E ali a chama vai até a pólvora. E em 3 segundos o fogo pega a pólvora de dentro. E quando a granada estoura, aqueles pedaços de metal pequenininho estoura e vai por todos os lugares. E por isso, através disso, você pode acabar matando muitas pessoas ali. Mas você precisa receber treinamento para lançamento de granada, porque na batalha, a distância entre você lançar a granada não é de 100 metros, é 20, 30 metros. Quer dizer que tá perto e você tá com pressa. E tem às vezes que a gente joga a granada sem tirar o pin de segurança. E aí, os inimigos pegam e tiram o pin de segurança, jogam contra a gente que morre. Então a gente tem que receber treinamento. Tira o pin de segurança, segura o suporte e 1, 2, pau, joga e se agacha. Esse treinamento. Então, normalmente qualquer um pode fazer isso, mas quando você tá com pressa, então como eu disse, você pode lançar sem remover o pin, então você vai morrer. Por isso que você tem que ter o treinamento. Então a gente praticou e depois a gente tira o pin e depois a gente joga a granada pro vale e depois estoura e bum, a gente pode ver a explosão. E se por acaso der errado, se você tirar o pin e derrubar a granada, raramente esses acidentes acontecem. E se acontecer isso, a pessoa morre. Então tinha um treinador.
Ele viu o soldado jogando, caiu a granada no chão, e aí o treinador caiu, se agachou, mas ainda bem que ninguém se machucou. Mas é por isso que precisa de treinamento. Então, no exército são 50 minutos de treinamento e 10 minutos de descanso. E nesse momento de 10 minutos de descanso, a maioria fuma, mas do meu lado tinha o meu colega e a gente só não conhecia um ou outro, né? Só pelo crachá. Aí ele olhou pra mim, ué, você não tem luva? Ele me perguntou. Tô encrencado. Por quê? Alguém roubou a minha luva à noite. Ai, cara, por que que você não me falou? Por quê? Você tem 2 pares de luva? Sim, eu tenho 2 pares. Oh, de onde você roubou? Não, eu não roubei. Então, como que você tem 2 pares se você não roubou? Ah, o meu irmão mais velho, ele é comandante aqui. E meu irmão sabe que minha mão sempre é gelada, então meu irmão mais velho me deu mais um par de luvas. Oh, para que precisamos de amigos aqui no exército? Toma, pega esse par para você. Pessoal, eu tenho muitas experiências de como Deus me ajudou. Mas aquele dia eu percebi, nossa, Deus me ajuda. Ah, Deus escuta a minha oração. Por isso, lá no exército eu servi por 28 meses, mas Deus sempre estava me ajudando. Em 1968, no dia 8 de junho, eu saí do exército. E naquele tempo, sabe o que eu pensei? Se esse Deus estiver comigo, eu posso viver no deserto do Saara sem problema algum. Mesmo lá no Polo Norte, eu posso viver bem. Então, o que aconteceu? Quando eu li a Bíblia, dentro da Bíblia eu descobri o coração de Deus. E assim, meu coração se tornou um com o de Deus. E quando eu e Deus nos tornamos um coração, até um casal, quando tem um coração, pode ser feliz. Mas quando você tem coração diferente, vocês viram inimigos. Se nós tivermos um coração como o de Deus, se a gente falar em outras palavras, isso quer dizer acreditar em Deus. Escutando a palavra de Deus, lendo. Se você aceitar a palavra exatamente como ela é, meu coração se torna um com o coração de Deus. Desde então, o incrível é que Deus começa a trabalhar vividamente dentro de nós. Isso é tão incrível. Em 1962, eu me encontrei com Jesus. E pelo seu sangue, todo o meu pecado foi perdoado. Lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia e novamente lendo. Até antes de eu me casar, eu lia muito a Bíblia. Eu li 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50, 60. Eu continuamente li. Mas sabe o que é incrível? Eu já falei sobre isso. Mas antes de eu ser salvo, eu lia muita novela, muitos livros, né? E era muito divertido. Mas o livro mais interessante foi que eu li a primeira, segunda vez. E a terceira vez eu somente li a parte interessante. Mas o incrível é que eu já não conseguia mais ler mais do que 3 vezes. Mas a Bíblia, eu não sei quantas vezes eu já li. Eu acho que eu não li
mais de 100 vezes, mas eu li aproximadamente 100 vezes. Então, na Bíblia, eu posso ver o coração de Deus. Então, quando eu aceito o coração de Jesus em mim, e o coração de Jesus se torna um com o dele, então isso a gente chama de fé. Se o meu coração se tornar um com o de Jesus, enquanto eu viver a minha vida, eu posso ver Deus trabalhando de uma forma surpreendente. Embora eu seja patético, embora eu seja fraco, embora eu seja pobre, embora eu tenha dificuldade, mas porque Jesus está comigo, nada disso se torna problema. Quando eu estava no exército, eu passei muita fome. E a economia da Coreia era muito ruim. E os soldados não tinham o que comer, o que vender, né? Então eles vendiam o nosso arroz. E o homem que servia arroz, ele pegava, cuspia na mão e segurava o pegador de arroz e colocava no potinho, né? E fazia pá, 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 pá. Nossa, ele tinha uma habilidade tão boa. E a gente via qual é que tinha mais arroz. Se a gente contasse os grãos de arroz, claro que a gente não contou, mas é tudo igual. E o mais interessante é que todos os grãos de arroz estavam em pé. A gente podia enxergar o buraco entre os grãos de arroz. E quando a gente batia a tigela de arroz, então o arroz simplesmente caía. Então, eles serviam bem pouquinho arroz. Mas a gente tinha tanta fome. Eu realmente tinha muita fome. Então, às vezes, eu queria comer tanto, mas eu não tinha dinheiro no exército. Então, eu vou pro exército, para que eu vou levar dinheiro? Porque quando eu fui cumprimentar os adultos que iam pro exército, os adultos me deram bastante dinheiro. Mas eu não levei nenhum dinheiro comigo. Mas eu queria comer tanto o bolinho de arroz, mas eu não sabia como fazer, né? Mas no exército eu vi Deus trabalhando claramente. E no exército Deus me ensinou tanta coisa. Quando eu saí do exército e saí da base de comunicação. Nossa, se esse Deus estiver comigo, eu posso viver até no deserto do Saara. Eu posso viver mesmo lá no Polo Norte. Surgiu esse coração em mim. Eu não tenho como contar tudo o que aconteceu comigo no exército. Mesmo que eu fique a noite inteira falando, não vai ser o suficiente. Deus realmente está vivo e trabalhando em mim. E é muito gratificante isso. Como Deus pode estar em nós? Os 66 livros da Bíblia são palavras de Deus. E é a verdade que Jesus está dentro dela que eu acredito. E esse coração de Jesus entra em mim e eu creio nele. E assim eu e Jesus nos tornamos um coração. Então todos os meus problemas se tornam problema de Jesus. Em 1962, no mês de outubro, no dia 7. Naquele dia, eu recebi o perdão do pecado pelo sangue de Jesus. Embora eu frequentasse a igreja, eu sempre pensava que eu era pecador. Eu sempre pedia perdão pelo meu pecado. E sempre orava para que meu pecado fosse perdoado. Mas quando eu li a Bíblia, o surpreendente da Bíblia é que ele diz que eu sou justo. Eu cometi pecado, eu menti, eu roubei, eu fiz maldade. Mas a Bíblia diz que eu sou justo. Romanos 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e
Por que que ele ressuscitou? Pela sua justificação. Você é justo, você não tem mais pecado, você é limpo. Ele ressuscitou para nos falar isso. Olha aqui na minha mão, olha aqui. Isso daqui é a marca que eu fui punido pelo seu pecado. Olha aqui a marca da coroa de espinho na minha testa. Pelo seu pecado eu fui sofrer. Olha aqui minha costela. Pela sua punição do pecado que eu fui punido. Eu fui crucificado. Eu fui pregado. Para pagar no seu lugar, pelo seu pecado, eu morri. É crer nisso, pessoal. Mas muitas pessoas dizem, eu sou pecador. O que isso quer dizer? Embora Jesus tenha morrido na cruz pelo meu pecado, mas ele está dizendo que Jesus não perdoou meu pecado. Está falando que a morte de Jesus, a cruz de Jesus fracassou. É o que está querendo dizer. Então eu criei. Em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu já falei ontem, mas sabe o que é incrível? Quase ninguém conhece o versículo. Quase todo mundo conhece o 23, mas quase ninguém conhece o versículo 24. Então, está conectado depois do 23. O que diz no versículo 24? Sendo justificados gratuitamente. No versículo 23, Jesus não está ali. Está nós. E está o pecado. Então, nós éramos pecadores. Mas no versículo 24, a gente tinha pecado. Mas Cristo também estava ali. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção não é detenção do policial. Está falando que nós fomos remidos, nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, sem a gente fazer nada. Não porque eu fiz algo, mas porque o Senhor nos remiu, porque o Senhor lavou o nosso pecado, porque o Senhor foi punido por nós. E gratuitamente fomos justificados. Você não tem mais pecado, sendo justificados. É incrível. É nisso que nós devemos crer. Mas muitas pessoas, mesmo falando que Jesus morreu na cruz por eles ficam falando que são pecadores. Eles são inimigos da cruz. Se nós dissermos que somos pecadores, estamos falando que Jesus não conseguiu lavar nosso pecado na cruz e ele fracassou. Não existe maior insulto para Jesus do que isso. Não. Ele lavou nosso pecado perfeitamente. Não pelo que eu fiz. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer bem. Jesus é quem fez perfeitamente, limpidamente, de uma forma perfeita. Ele te santificou. Tem tantas palavras assim na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz assim: tais fostes, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se cometer esse pecado, você não pode ir para o céu. Você não pode olhar só para o versículo 10. Você também tem que olhar o versículo 11. Você não pode só ver Romanos 3:23. Você tem que ver o versículo 24 também. No versículo 11, está falando, tais fostes alguns de vós. Tem entre vocês aqueles que roubaram, que mentiram, que cometeram pecado, que tiveram ódio de outras pessoas. Vocês pecaram.
Tais fostes alguns de vós. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Na Bíblia em inglês aparece a palavra mas. A gente cometeu pecado, mas você foi lavado, você pecou, mas você foi santificado. Você pecou, mas você foi justificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Aceitar isso é acreditar em Jesus. Mesmo, Jesus morrendo na cruz, eu sou pecador. E se ele não morreu, eu sou pecador. Então, para que Jesus Cristo morreu na cruz? Então, isso está dizendo que Jesus morreu na cruz em vão. Não existe palavra que insulte mais a Jesus do que isso. Não, pessoal! Jesus foi crucificado e ele lavou todos os nossos pecados. Amém! Aleluia! É o que a Bíblia diz. Você cometeu pecado, mas vós fostes lavados. Você cometeu tal pecado, mas vós fostes lavados. Você pecou, mas fostes santificados. Você foi santificado. É o que Jesus diz. Em Isaías 53, o profeta Isaías, ele é uma pessoa que veio 700 anos antes de Jesus. E ele profetizou a vinda de Jesus. E o que ele escreveu? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele já estava profetizando sobre a vinda de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por isso, pessoal, Jesus, cuidando de todos os seus pecados, ele morreu na cruz. Por isso, ele cuidou perfeitamente de todos os nossos pecados. Então, é crer nisso. Então, hoje nós lemos 2 Reis, capítulo 4. Fala sobre uma certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Na nossa igreja também, a gente tem a escola de teologia. E às vezes vem casais receber treinamento. Essa mulher do profeta, ela não tinha fé em Deus. Ela somente tinha seu próprio pensamento. E ela casou e tinha 2 filhos, e um dia o marido falou: quero viver pelo Senhor. E ela entrou na escola missionária. E ali toda a família foi, e porque eles estavam recebendo treinamento, e com os 2 filhos, todos eles estavam recebendo treinamento. E o marido realmente querendo aprender a fé, e ele ficava feliz porque Jesus estava com ele. Mas a esposa não tinha fé em Deus. E para que orar? Realmente ela não tinha fé.
Deus realmente não tinha o que fazer com ela. E o marido, quando orava, a esposa estava simplesmente dormindo, e mesmo quando lia a Bíblia, ela não tinha interesse, ela só tinha interesse em comida, essas coisas, não se preocupava com mais nada. Embora a esposa estivesse ali junto na escola de missionário, mas ela queria sair da linha para ganhar dinheiro e viver a sua vida. Mas o que aconteceu? Eu não sei que doença que foi. O marido faleceu. E assim a esposa já não podia mais ficar ali. Tem uma pessoa que eu conheço que também foi assim. Lá em Gana tem o nosso missionário. 이제 이 남편이 예수님을 믿고 선교사가 돼서 아프리카 E o marido, acreditando em Jesus, se tornou missionário e foi para o Gana. 그 부인도 E a esposa também, seguindo o marido, foi para o Gana. 너무 싫어. E ela odiava isso. 수돗물 Ai, querido, não sai água corrente. Ai, não dá para usar o banheiro. Ai, olha esses bichos lá na África. 속옷 같은데 이렇게 지금 빨래 좀 Quando você seca a sua roupa, a sua roupa de baixo, então tem lugares que você não pode simplesmente usar roupa, né? Não são todos os lugares. Mas todas as roupas você tem que passar ferro. Porque quando você coloca suas roupas para secar, vem os bichos e colocam suas ovas. E essas ovas penetram em você. 맨 땅에서 E quando as crianças fazem cocô no chão, 구멍속 벌레들이 então no ânus dessas crianças entra bicho. Então, nesses lugares, desculpa falar isso, 여자들도 as mulheres também não podem urinar sentadas, porque entra bicho. Então, a maioria das mulheres urinam de pé. Tem lugares assim. 부인은 너무 예선자성들 안 Então, assim como essa mulher do discípulo, 남편은 막 선교 가서 막 이제 복음 전시 o marido queria ir e servir o evangelho. missionary preaching the gospel. Mas a esposa estava tão cansada disso. Ai, aquele bicho. Ai, por que que não sai água? Quando eu fui pro Gana a primeira vez, 우리 집 방에 포마들 막 entrou uma lagarta desse tamanho no meu quarto. E aí eu dormi na cama em cima e ele dormiu embaixo da cama, né? Mas quando eu entrei, a lagarta ficava olhando para mim e subia na cama. E como aquela lagarta já não, ela nem pensava em mim, né? Ela pensava que o dono estava ali. E aí o dono tirou toda a cama e matou aquela lagarta. Eu falei, cuidado, eu falei pra você tomar cuidado. Realmente acontece isso. Essa mulher realmente odiava estar ali, porque frequentemente não tinha água corrente, tinha muitos bichos, calor. Então ela não conseguia viver em lugar assim. E um dia deram uma ordem 그 정글 안에서 para que eles fossem no meio da floresta pregar para uma tribo nativa. 그 선교 본부장이 이 부부를 보고 E a missão mandou esse casal ir para o meio da floresta. E a mulher simplesmente deitou na cama. Ai, vocês estão doidos. Eu odeio estar aqui. E vocês ainda querem que eu vá para a floresta? Não, eu vou voltar para a Coreia. Eu odeio estar aqui. Mas o marido entrou.
Nossa, querida, que gratificante. Que ele tá falando? Que gratificante o quê? A gente nem sabe falar língua nativa. Tem pessoas que falam melhor que a gente. Nossa, mas é tão gratificante que eles mandaram a gente ir, não é, querida? E a mulher simplesmente falou: ah, tá, é. E aí eles foram. Eles entraram no ônibus e foram por toda a floresta. E como não tinha mais acesso ao carro ali, eles têm que andar num caminhão ali dentro da floresta para ir mais profundo. E não tinha mais caminho. Aí veio um homem e eles abaixaram a cabeça e foram floresta dentro. E o homem conduziu e a mulher só estava seguindo. E estava muito escuro na floresta. E eles foram por umas 2 horas e tinha uma região cheia de árvore e com umas 50, 60 casas. E eles chegaram naquele vilarejo. E todas as noites, quando eles se reuniam, eles falavam sobre a Bíblia e ele pregava para eles. Mas uma vez, uma mulher trouxe 2 ovos. Olha, missionário, coma isso. E desde então as pessoas trouxeram coco, papaya e continuamente ficaram trazendo coisas. Trouxeram frango e tiveram um bom momento ali. Mas numa noite, depois que todo mundo foi embora, um homem que convidou a eles falou: missionário, me desculpa. Eu chamei e convidei o missionário aqui, mas eu não tenho nada para te dar. Aquela árvore cheia de papaya é a árvore da minha esposa. A minha esposa é rica. A minha esposa é rica, eu sou pobre. Mas aquela árvore sem papaya é minha árvore. E aquela mangueira sem manga é minha. E aquela mangueira cheia de manga é da minha esposa. Aquele coco, papaya, manga. E essa esposa pensou: nossa, se você juntar tudo, você não consegue nem $20 com isso. Nossa, mas essa mulher é muito egoísta. Como aqui no meio da floresta ela fica falando o que é meu e do que é do meu marido? Realmente, até entre os casais eles fazem isso. E como você pode dizer que isso é um casal? Mas ela pensou, é o que a esposa do missionário pensou, mas de repente ela se assustou. Ela, ela não estava brigando por papaya ou banana, mas ela percebeu que ela estava infantil, ela também vivia de uma forma infantil na África. E naquele momento, ela trocou o coração. Nossa, eu tive muita cobiça. E ela abriu todo o seu coração. E desde então, não muito tempo depois, esse casal foi enviado para um país onde falava francês. Então, eles trabalharam até agora, tanto falando inglês, e ela foi para um país chamado Benin, onde fala francês. E ela também trocou o coração. Na sua bolsa grande, ela colocou a sua Bíblia em inglês, sua Bíblia em francês, o seu dicionário em inglês, francês, e ela andava de casa em casa e ela falava, pregava o evangelho em inglês, em francês para os franceses que falavam francês, e ela ficou tão feliz, mas depois ela pegou malária e infelizmente ela faleceu. E a gente cremou o corpo dela e a enterramos na montanha de Tedok. Nós fizemos um túmulo dela lá. A missionária Kwon-young e agora em Benin, onde
a esposa do missionário servia, nós construímos um centro da IYF, o governo nos deu uma terra e nós estamos planejando em construir uma quadra de basquete, de futebol, hospital. É a mesma coisa. Mas dependendo da forma que você pensa, tudo muda. Mas, pessoal, a esposa do discípulo, assim como uma mendiga, ele somente pensava nas coisas humanas. Ela não conhecia Deus. Então, quando ela queria entrar no mundo da fé, não combinava com ela. Mas como ela tinha um marido, ela não podia ir embora. Mas um dia o marido morreu. O marido morreu. E ela pensou: agora eu tenho que partir daqui. E ela falou para as pessoas ao redor dela: me desculpa, eu não tenho fé. Eu quero sair daqui. Sim, desculpa, tô triste. E ela saiu. E ela queria ganhar dinheiro e queria criar os seus filhos bem. E depois o que ela fez? Ela pegou dinheiro emprestado e ela teve um negócio. Não estava indo bem. Ela perdeu dinheiro. E ela saiu para pegar dinheiro emprestado e a dívida dela aumentou e aumentou. E o negócio ficou pior e não tinha mais como pagar sua dívida. E aí vieram os credores receber o dinheiro da dívida, mas ela não tinha como pagar. Senhora, quando você vai pagar? Espera só um mês. E os credores disseram: senhora, eu vou esperar um mês. Mas me fala como você vai pagar a sua dívida. Independente do que aconteça, eu vou pagar. É verdade, né? Tá bom, então. Eu vou esperar mais um mês. Mas se você não pagar esse um mês, os seus 2 filhos vão ser vendidos como escravos. Então pague a sua dívida, para pagar a sua dívida. Ela ficou assustada, porque tudo que ela tinha eram os 2 filhos. E os 2 filhos seriam vendidos como servos. Ela ficou tão triste. Ela reclamou contra o marido. Ela procurou um caminho, mas não achou. Não tinha método. Não tinha nada que ela pudesse fazer. E estava se aproximando o dia. E se levassem os 2 filhos, então ela já não poderia mais encontrá-los. Porque eles seriam levados e não sabia para onde. E ela se preocupou. Reclamou contra o marido que morreu. Reclamou contra o pai. Ela não tinha caminho. Deus, para essa mulher, queria dar fé. Por isso deu dificuldade e fez com que o marido morresse. Se ela tivesse tido fé desde o começo, o marido não precisaria morrer. Mas Deus amou essa mulher para que ela pudesse ter fé. Fez com que o marido morresse. Mas não quer dizer que por isso ela acreditou. Ela tentou negociar, mas tudo que ela conseguiu foi dívida. E os 2 filhos foram vendidos como escravos. E essa mulher já não tinha mais outro caminho. E aquilo que ela achava engraçado antes, ela foi para o homem de Deus. Então, Deus deu a dificuldade para o coração dessa mulher para conduzi-la pela fé. E essa mulher pensou: então, em alguns dias, os meus 2 filhos vão ser vendidos como escravos. E ela estava tão triste. Ela chorava, ficava preocupada. E as crianças eram pequenas, não sabiam o que estava acontecendo. Mas como já não tinha mais caminho,
E ela foi e procurou o homem de Deus. 하나님의 선지자 엘리사. Ela se encontrou com o profeta de Deus, Eliseu. E Eliseu falou: Elisha said to her, como eu posso te ajudar? O que você tem em casa? in your house, Sim, homem de Deus. God, Na minha casa só tenho uma vasilha de azeite. E o homem de Deus falou: vai junto com seu filho e pega emprestado vasilhas vazias, não poucas, mas muitas, e enche de azeite. those vessels pour out your oil. E quando fica cheia, bota de lado. Foi assim que ele falou. 이 여자가 말도 안 되는 Então, parecia que era algo insano para essa mulher. Ela não conseguia acreditar, mas ela não tinha mais caminho. E assim ela pôde acreditar. E ela encheu a casa de vasilhas, vasos, potes. E começou a colocar azeite nessas vasilhas. E foi incrível. Era uma garrafa. Era uma vasilha que estava assim, só com um azeite no fundo dela. Mas o azeite começou a encher as outras vasilhas. Nossa, mãe, continuamente sai azeite. The oil continues. A mulher ficou emocionada. Eu não cria nesse Deus. Eu acreditava em mim mesma. Essa mulher ficou muito agradecida. 하나님 내가 이런 믿음을 같이 Deus queria me ensinar essa fé, 내가 믿음을 세워 porque eu não estava tendo vida de fé. Meu marido morreu, fez eu ter dívida e fez eu não ter caminho e ir para diante do servo de Deus. Deus, o Senhor está fazendo isso. Mãe, continuamente está saindo azeite. Nossa, a gente já tem 3 vasilhas cheias. Barrels already. Sim. 그래서 우리 너 Por isso seu pai creu em Deus. Deus trabalha assim. Eles ficaram tão emocionados. E todas aquelas vasilhas ficaram cheias. 집안은 기름 냄새 Toda a casa ficou cheia de azeite. Vai, mais vasilhas. Mãe, essa é a última vasilha. E eles encheram de azeite. Não tem mais vasilha. Não, mãe, já está tudo cheia. They're all full now. E assim, o azeite parou. E o homem de Deus foi e falou. E o homem de Deus falou: vai, vende o azeite, paga a sua dívida e vivei do resto com a sua família. Thou and thy children with the rest remaining. Deus pagou toda a dívida. Nós somos como essa mulher. Nós somente acreditamos em nós mesmos, mas passando por dificuldade e através disso nós cremos em Deus. Believe in God. E Deus trabalha. God works. E aquela dívida foi resolvida e o azeite foi preenchido. Depois disso, eu creio em Deus e eu vi muitas coisas impossíveis Deus realizar. How God achieved impossible things. 예, 여러분 모두가 Que todos vocês também creiam em Deus. You all believe in God also. 전능하신 Ele é o Deus Todo-Poderoso. 우리 죄를 Ele perdoa o nosso pecado e resolve todos os nossos problemas. Our problems. Ele é o verdadeiro Deus. 하나님을 Se vocês crerem nesse Deus, That God 하나님 여러분 같이 e esse Deus estando com vocês, independente do problema que seja, Ele vai te ajudar e vai te dar graça. that's the God that I believe. Eu acredito nesse Deus. 모두에게 Eu espero com que essa bênção esteja sobre todos vocês. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós te agradecemos. 하나님께서 선지자 성도의 아내를 복을 O Senhor queria abençoar a esposa do discípulo
e permitiu ele falecer. Se ela tivesse crido desde o começo, o marido não precisaria ter morrido. Mas quando o marido morreu e ela estava com dificuldade, ela não tinha outro caminho, por isso ela creu no Senhor para cuidar do problema. O Senhor deu uma vida abençoada. Assim também o Senhor trabalha na nossa vida. Permita a gente acreditar no Senhor, que a sua graça esteja sobre nós. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.